Gente, ainda sobre as eleições, o senador Flávio Bolsonaro disparou contra o presidente Lula. A gente vai conversar agora ao vivo com o repórter Misael Mainetti, que vai trazer mais detalhes sobre essas declarações. Misael, Flávio disse que Lula é um produto vencido. Em que contexto aconteceu essa fala? Seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Clima de entretenimento, né? Porque os candidatos começam a usar alguns termos aí e fica complicado, viu? Boa tarde a você, Cássio, e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Flávio Bolsonaro, senador do PL pelo Rio de Janeiro, chamou o presidente Lula do PT de Opala velho. O que ele quis dizer? É um clássico, mas que precisa de manutenção constante e que não tem mais tanto desempenho. Ou seja, está falando do Lula 1, que foi um bom presidente, mas que agora não serviria mais para o Brasil. Justamente dá para fazer essa alusão. Essa declaração aconteceu durante um evento do BTG Pactual com vários investidores. Nesse mesmo encontro, Flávio Bolsonaro fez vários elogios ao governador Tarcísio de Freitas do Republicanos, ele que é governador de São Paulo, e disse que conta com Tarcísio de corpo e alma. Citou esse termo, tá? De corpo e alma. Ainda assim, ele continuou falando sobre o presidente Lula e disse que não vai demorar muito para ele ultrapassar o presidente da República nas pesquisas eleitorais. Voltando a essa comparação automobilística entre Lula e o Opala velho, é um carro que, na visão de Flávio Bolsonaro, já foi admirado no passado, mas que hoje está defasado. Então a gente começa a entrar num clima aí de provocações maiores, né, quando a gente vê esse tipo de declaração e de comentário. Cássius. Perfeito, Misael. Obrigado pelas informações. Fábio Piperno, quero repercutir com você essas declarações de Flávio Bolsonaro comparando Lula a um carro velho, a um Opala, a um produto vencido. A gente está vendo, né, chegando no momento crucial da pré-candidatura, da campanha, eleições 2026, mas essas declarações também não mostram o que o público quer ouvir de Flávio. É o seu tom moderado. Mas aí que está o negócio. Todo dia o senador Flávio Bolsonaro tem disparado contra o presidente Lula, o que é do jogo. É o grande rival dele, é quem está no poder. Então, todo dia ele vai tentar, digamos, provocar a própria criatividade para criar essas figuras aí, né? E colar no presidente Lula o carimbo de, enfim, ultrapassado, leniente com isso, leniente com aquilo. É normal, acho que é normal. O próprio Rogério Marinho tinha comentado há uns 10, 15 dias chamando o Lula de mercadoria vencida. Então, estão no mesmo tom ali, né? E daqui a pouco o presidente Lula também vai sacar o arsenal de contra-ataque aí. Então, vai ser assim. É do jogo. Quem tem alguma ilusão de que, veja, não é campanha para, digamos, gerente geral do Vaticano. Olha, nem no Vaticano as coisas são tão suaves assim, porque a gente sabe de bastidores. Mas então, é normal, é assim que as eleições... Veja, presidente Trump e presidente Biden, naquele início de campanha, obviamente não era uma troca de afagos, não. Nem um pouco. Inclusive, trocas de críticas num tom bem elevado. Ô, Vitor Antum, eu quero te ouvir também em relação a essas declarações de Flávio Bolsonaro, se essa é a melhor estratégia, pelo menos neste momento, ou também, como o Piperno disse, faz parte do jogo, a tendência é aumentar esses ataques, é claro, os contra-ataques também. Eu tô com o Piperno, acho que é cada vez mais natural à medida que a gente migra para um sistema de mídia que é baseado em atenção, né? Então, cada vez mais, o próprio pai do Flávio foi responsável por essa transição abrupta. Mas as campanhas estão cada vez mais baseadas em internet. Na medida que elas estão baseadas em internet, elas precisam despertar atenção. Isso ajuda a entender o comportamento do Trump e eu acho que vai ajudar a gente a pautar também uma expectativa para o Flávio no ano de 2026. Acho que o comentário do Opala simboliza, assim, acho que talvez tenha tido em algum nível, talvez até um sentido mais primário, né? Opala, famosamente, é um carro que consome uma alta quantidade de combustível, né, por quilômetro, etc. Mas eu acho que o ponto é pertinente, razoavelmente pertinente. Não sei se o Flávio é a pessoa necessariamente mais capaz para representar o que seria um espírito de uma nova política ou um novo firmamento político no Brasil, mas eu concordo, o Lula já foi o nosso presidente mais velho e ele está, né, se o cenário permanecer estável na trajetória para superar o seu próprio recorde. Então isso gera para mim, como, enfim, brasileiro, geração Z, algum nível de preocupação, sim. As declarações do Lula
notavelmente um bom orador público, mas cada vez mais tem parecido deslizar, né? Essa semana ele confundiu o nome da esposa, há um tempo atrás ele deu uma declaração um pouco maluca sobre o ovo de Ema e etc. Então acho que as preocupações sobre a capacidade do Lula, até mesmo de tocar a campanha, manter a agenda de campanha, que é dura, é puxado, todo mundo sabe, despertam um alerta. Acho que dentro do PT mesmo até.